Bem, vocês estão felizes? Ah, que bom, irmãos. Glória a Deus. Que a gente possa adentrar um novo ano debaixo dessa nova expectativa. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, nós cremos que o Senhor já tem feito isso. Queridos, Deus tem trago uma palavra para o meu coração. Eu tenho meditado nessa palavra e entendido pelo Espírito de Deus o quanto nós precisamos discernir e compreender isso, né? Nesses dias, nesse tempo. Então, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. Oséias é o primeiro profeta menor da Bíblia Sagrada. Assim que termina os profetas maiores, a gente já vai entrando no livro de Oséias. Eu quero discernir com vocês esse texto que Deus trouxe no meu coração e pensar com vocês a respeito disso. Oséias capítulo 10. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Oséias capítulo 10, nós vamos ler aí o verso 1 e o verso 2. Israel é uma videira viçosa que dá o seu fruto. Multiplicaram os altares à medida que seu fruto aumentava. Fizeram belas colunas à medida que prosperavam na terra. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Ele derrubará os seus altares e lhes destruirá as colunas. Amém? Feche a sua Bíblia, olhe para cá um pouquinho e preste muita atenção. Nesse momento, não se distraia. Segura as crianças para elas não fazer bagunça, para a gente não se desconectar aqui. Presta muita atenção na mensagem que o Senhor quer entregar para nós. Hoje, como já foi falado aqui, queridos, é o último dia desse ano. Certamente Deus já tem estendido sobre nós a sua misericórdia, porque eu creio que todos nós aqui já vamos adentrar um novo ano. Deus já tem sido gracioso com cada um de nós aqui presente. Só que eu não sei se existe aqui raciocínio dessa maneira que eu vou me expressar agora. Mas geralmente é natural, habitual, costumeiro nosso, de que sempre em datas celebrativas, momentos festivos, Natal, Ano Novo, cultos de ação de graça, cultos de aniversário, geralmente esses tipos de momentos e ambientes tendem a definir dentro de nós o entendimento de que nossa mensagem deve ser direcionada ao ambiente proporcionado para nós. Por exemplo, no culto de Natal, qual é a conveniência? Falar sobre o nascimento de Jesus. No culto de ação de graça, qual é a conveniência? Falar sobre graças, ações de graça, sobre gratidão, sobre agradecimento. Poderíamos definir algumas coisas para falar num culto de virada, porque uma mensagem que talvez não adentre as expectativas do ambiente do dia pode ser frustrante para nós. Mas por que eu estou iniciando falando isso para você? Porque eu creio que Deus vê as coisas diferentes de nós. Deus não vai se limitar a um culto festivo para de fato esperar o momento oportuno para fazer a sua obra. Então eu entendo que a prioridade de Deus é tratar a nossa vida.
Por isso eu gostaria de lembrar a vocês do que Paulo fala a Timóteo, quando ele escreve a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo de número 4, no verso 2, Timóteo vai ouvir da boca de Paulo dizendo assim: Timóteo, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e tendo comichão nos seus ouvidos, buscarão para si doutores, que preguem conforme as suas próprias concupiscências ou vontades. E nós já estamos vivendo isso entre nós. Então aqui lá vai um conselho para você que tem anunciado a palavra de Deus, para você que tem mencionado a palavra de Deus. Não existe momento certo para se falar de um assunto certo. A palavra de Deus é aquilo que liberta, transforma e cura as nossas vidas. Então eu quero trazer uma palavra nessa noite que confronta o nosso coração e também o nosso entendimento, e nos faz adentrar o novo ano, porque esse é o desejo do meu coração. Nos faz adentrar um novo ano fazendo uma grande reflexão na nossa vida, sobre a vida que temos vivido. Porque será que Deus, pensa comigo, será que Deus deseja que nessa noite desfrutemos do bom e do melhor nesse local, mas ao iniciar um novo ano, nossa vida continue da mesma maneira como vivemos todo esse ano? Eu acredito que Deus não propõe isso para nós. Eu acredito que a expectativa de Deus ao te encontrar nessa noite, nesse dia, é o seguinte: eu tenho um novo caminho para você nesse novo ano. Eu tenho uma nova história para você nesse novo ano. Eu tenho uma nova vida para você nesse novo ano. Eu tenho novos destinos para você nesse novo ano. Eu tenho novas realizações para você. Eu tenho novos sonhos para você. Eu tenho novas vidas para você. E eu queria muito encontrar essa expectativa no teu coração também, de que você não tenha entrado aqui apenas para celebrar o final do ano, para vir ao culto de virada, mas que você tenha entrado aqui dizendo: Deus, muda a minha vida hoje, porque eu não vou mais viver esse ano da maneira como eu vivi esse que passou. É isso que eu queria que você trouxesse para o seu coração agora, porque se você trouxer, o Senhor está aqui pronto para nos servir através da sua palavra. O texto que lemos, querida, mexe muito com o meu coração, porque ele me faz contemplar uma realidade muito atual no meio de nós, uma verdade inegável no meio de nós, uma realidade nossa intangível, e que precisamos refletir sobre essa causa, que é a respeito do coração dividido. E aqui você já descobre o tema dessa mensagem que eu estou pregando hoje: coração dividido. Coração dividido. E qual é a expectativa do meu coração nessa noite? Que o novo ano que vem por aí, você se defina diante daquilo que você tem sido chamado para viver. Olha como o texto começa. Eu quero destacar aqui nesse texto aqui, e diante da inspiração do Espírito, 3 pontos que dividem um coração. Eu quero observar isso com vocês, para que a gente possa utilizar-se dessa palavra para de fato mudar a nossa direção nesse ano que estamos adentrando. Olha como inicia o texto que nós lemos: Israel é uma videira viçosa e que dá o seu fruto. Israel é uma videira viçosa e que dá o seu fruto. A expressão aqui pela boca do profeta Oséias determina dizer para nós que Deus abençoou muitíssimo
a nação de Israel, o povo de Israel, os seus escolhidos, os seus eleitos. A ideia do texto é isso. Deus abençoou muito essa nação, de maneira abundante e abastada. Mas olha o texto como ele vai se discorrendo. À medida que o texto mostra que Deus abençoou eles, multiplicaram os altares. À medida que seu fruto aumentava, fizeram colunas, à medida com que prosperavam na terra. Aí, a primeira coisa que divide o coração está no texto, e é chocante isso aqui. É chocante observar esse primeiro ponto e ver o quanto isso aqui divide o nosso coração. E eu tenho certeza que não vai haver confusão nenhuma no seu entendimento, no seu coração, porque isso é muito claro e você há de convir com essa realidade. Primeira coisa, Davi, que divide e tem dividido o meu coração: a bênção de Deus. Pastor, o senhor está ficando maluco? Maluco está o texto. Maluco está o texto que lemos. Primeira coisa que divide o meu coração e tem dividido o meu coração: a bênção de Deus. Israel é uma videira viçosa, frutífera. Mas à medida que a minha bênção se estendeu sobre Israel, o que eles fizeram? Multiplicaram os seus ídolos. À medida que Israel prosperava na terra, eles erguiam colunas de adoração a deuses estranhos. Algo que Deus condenou a vida toda sobre eles. Ordenanças e ordenâncias dizendo: não adorai outros deuses, não tomai outros deuses para si. Deus é o único Deus, ó Israel, a quem deve ser adorado, venerado. Somente a Ele adorarás e se prostrarás. Sabe o que o Espírito de Deus tem falado no meu coração nesses dias? Eu quero que você preste muito bem nessa mensagem dessa noite, porque o que Deus está liberando aqui para nós é muito poderoso. Eu começo, Davi, a discernir o meu tempo. E a Bíblia diz que eu posso. Porque Eclesiastes, o sábio rei Salomão, filho de Davi, disse no capítulo 8, se não me engano, no verso 7. Ele disse: o sábio conhece o tempo e o modo de todas as coisas. Sabe o que Deus tem me feito discernir nesse tempo? Olha o tempo, gente, que a gente está vivendo hoje. Olha o momento, olha a fase da sociedade, do mundo em que nós estamos vivendo. Nunca antes na história se viu igual. Eu estava ouvindo uma reportagem ontem sobre a chuva. Nunca se choveu tanto. As estações perderam as regras. As estações se perderam. Não existe mais verão, não existe mais primavera, não tem como. No verão tu espera o calor, frio. No frio tu espera frio, calor. Está tudo desregulado. Uma pandemia dessa que vem e arrasa o planeta Terra. Algo que nunca se viu. Uma gripe que vem, pega praticamente toda a humanidade, os hospitais lotados. As pessoas tentam solução, ninguém sabe se existe. Hoje você está aqui dentro, vivo, com saúde, respirando, não é porque você foi vacinado, não é porque você não pegou doença, é porque existe um Deus que tem levantado a mão dele sobre a tua vida e coberto você com seu sangue. Porque nós temos notícias declarando que pessoas vacinadas morreram, foram infectadas e morreram. Somente Deus pode guardar e preservar a vida humana, somente Ele. Por que, gente, tanto caos? Por que tanto desastre? Eu começo a compreender isso. Sabe por quê? Porque eu entendo que a noiva que vai subir com o cordeiro não é uma noiva morta espiritualmente.
A noiva que adentra os céus não é uma noiva apática, não é uma noiva sem vida, sem alegria, sem gozo, sem júbilo, depressiva, angustiada, debaixo de sofrência. Tu imagina uma igreja dessa no céu? Não, eu não imagino, não. Eu não imagino, não. Eu imagino que a igreja que adentra os céus é viva. Então, nos tempos do fim, escute, nos tempos do fim, por mais que a apostasia esteja imperando no meio da igreja, eu acredito que nos últimos dias da igreja na terra haverá uma vivificação do Espírito de Deus sobre a sua igreja. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz isso para aquela igreja: eu estou preparando uma igreja santa, pura, imaculada, irrepreensível para adentrar os céus do Senhor. Se Deus não vai adentrar conosco em morte espiritual, Ele tem que nos vivificar, sim ou não? Então pega isso no seu espírito. Todo esse cenário que está nos envolvendo, que está cercando a nossa vida e nos colocando no meio, é para aproximar a nossa vida de Deus e vivificar a nossa vida. Porque durante muitos anos nós vivemos períodos de bênçãos de Deus, períodos de tranquilidade, períodos benéficos, períodos de abundância. E o que isso ocasionou no seio da tua igreja? Frieza, apatia. Por quê? Porque a tendência da facilidade, Jéssica, é me proporcionar descanso. A tendência da facilidade é me proporcionar descanso. Vamos para a Bíblia, para você não dizer que eu estou inventando coisas. Quando é que o maior rei de Israel, posso dizer assim, posso ousar dizer, quando é que o maior rei que a história de Israel já conheceu, que é o rei Davi, caiu? Quando é que ele caiu, gente? Quando ele decidiu no coração descansar. Quando ele propôs a ferramenta do descanso no coração dele, o pecado fisgou o seu coração. E aí eu te pergunto nesses dias, talvez alguns aqui ainda estejam a par disso um pouco, mas boa parte de nós não tem tido descanso, sim ou não? Sim ou não? Tantas coisas acontecendo, a correria tão grande. Quer ver um exemplo? Para os intercessores, então, o descanso cessou, porque nunca se recebeu tanto telefonema com pedido de oração. É Deus batendo na nossa porta, dizendo: eu vou aquecer o teu coração. Quase não passamos mais um dia sem receber mensagens, telefonemas. Pastor, problema. Pastor, dificuldade. Pastor, e eu sei que não é só isso, está se estendendo para a igreja. É ou não é? É a época do problema. Aí a gente está olhando e dizendo: Deus está destruindo a igreja está acabando. Tá não, ela está se levantando. Acordei hoje, fui para o meu quarto, comecei a orar. Quando eu saí do quarto, eu planejei estudar. Falei: vou estudar. Quando eu estudei, o telefone tocou. Pastor, se eu vi aqui, por trás da ligação que eu recebi, eu escutei uma voz chorando de desespero. Não deu tempo de botar a roupa e sair. Passei a manhã toda nesse lar, orando, conversando, orientando. Enquanto alguém está sendo acometido de um problema, Deus está dando solução para a minha frieza. Ah, não, você não pegou? Pegou essa, Davi? Enquanto Deus está sendo acometendo pessoas de problema e permitindo que sejam acometidas, Deus está dando solução para a minha frieza e apatia espiritual. Porque tu quer ver Deus te erguer com mão forte, é só tu entrar na causa de alguém. Nunca tu vai encontrar tanta força para ficar de pé se tu abraçar a causa de alguém.
que eu preguei aqui no domingo passado? Quem estava aqui? Vamos ver se você tem memória boa. Mulher cananeia. Está lá aos pés de Jesus. Ela clama. Aí a Bíblia diz que Jesus fez silêncio, não respondeu nada. Não disse nenhuma palavra para ela. Quando Jesus se cala, quem fala? Quem? Quando Jesus se cala, os discípulos abrem a boca. Aí eles dizem: Senhor, desperta ela. Ou despede. Despede ela. Mas eu expliquei isso aqui no domingo passado. Despede no texto ali, não é manda embora, rejeita, não liga para ela. Sabe qual é a ideia do texto ali, quando ele coloca a palavra desperta? É, atende ela logo. Então, em outras palavras, o que os discípulos estão pedindo para ele? Senhor, atende logo essa mulher, resolve logo o problema dela. Mas por que os discípulos se levantam para interceder pela causa dela? Porque Jesus faz silêncio. Aí eu expliquei aqui, muitas das vezes Deus permite que alguém fique diante da dificuldade para avivar outros corações que estão apagados. Aí a gente clama, pede para Deus tirar e socorrer. Deus não te tira. Parece que Ele está surdo diante da tua voz. Parece que Ele não está nem aí para a tua causa. Parece que Ele não está te enxergando. Mas Ele está dizendo: enquanto eu silencio diante do teu pedido de socorro, eu estou aquecendo outros corações. Eita Jesus da glória. Deus faz isso. E eu começo a entender, Davi, o tempo que nos rodeia. Eu começo a compreender por que a terra está tão devastada. Porque chegou o tempo de Deus levantar o seu povo. Escute isso. E eu quero que você leve essa palavra para o resto da vida. No ano que vem, no outro ano, no final do ano, você vai lembrar. Você vai lembrar que o desassossego, muitas das vezes, é a ferramenta do teu avivamento. Não. Essa inquietação é a ferramenta do teu avivamento. Essa ausência de paz é a ferramenta do teu avivamento. Você tem reclamado dizendo: Deus, eu não consigo mais dormir. E Deus está dizendo: eu vou aquecer o teu coração nas madrugadas da tua tristeza. Eita! Que isso, Jesus? É assim ou não? Eu vou incendiar de novo o seu coração nas madrugadas do teu choro. E muitas outras pessoas serão incendiadas da mesma forma. Quantas famílias perderam pessoas nesse tempo? Quantas pessoas? Mas sabe o que eu tenho entendido, meu amigo Cláudio? Eu te amo, sabia? Muita coisa. Eu tenho compreendido que muitos se foram, mas a família que ficou se ergueu. Alguns se foram, mas os que ficaram, Fernando, foram levantados. Por que foram levantados? Porque no período da doença dos seus, eles voltaram para a oração. No processo da doença dos seus, as lágrimas quentes voltaram para os seus olhos. No período da doença dos seus, o coração se quebrantou de novo. No período da doença dos seus, as resistências foram quebradas, as defesas foram destruídas. No período do processo dos seus, o amor de Deus te alcançou de novo. No período do processo dos seus, Ele te aproximou para perto. Os seus se foram, mas você voltou para o seu papai.
faz isso. E qual é o exemplo disso, pastor? Seu próprio filho, Júlio. Deus não amava seu filho? Ele disse por 2 vezes na sua palavra: esse é meu filho amado, em quem eu me deleito, em quem eu tenho prazer. Deus disse expressivamente que amava seu filho. Mas o que ele fez? Pegou o seu filho e levou para o madeiro. Matou o seu próprio filho. Sabe por quê? Porque ele te ama. Ele matou o cordeiro naquela cruz para dizer: eu quero você perto de mim de novo. Ninguém entende, porque na nossa humanidade, quem é que pode entender essas coisas? Ninguém entende. Você se pergunta até hoje: por que tu fez isso, Deus? Por que você levou? Por que você tirou aquele a quem eu amava? E Deus disse: para trazer você para perto de mim de novo. Assim como Ele fez com o filho dele, Ele continua fazendo conosco. Ele não vai nos privar, quando o propósito dele é nos vivificar. Não vai. Em contrapartida, a bênção provoca descanso. E o descanso provoca fraqueza. A gente relaxa. Não tem como negar. Sim, gente. Verdade que eu estou falando ou não? Os tempos difíceis sempre são mais ativadores. Sempre são mais ativadores. E esse cenário que está à nossa volta é o cenário do tempo do fim. Mas é um cenário que vai colocar muita gente em pé. Muita gente. É em meio a esse cenário caótico que profeta volta a ser profeta, que sacerdote volta a ser sacerdote, que intercessor volta a ser intercessor, que obreiro volta a ser obreiro. Eu sei que quando você olha com seus olhos naturais, você não vê isso. Por quê? É muito tendencioso que quando você se vê nos momentos difíceis, você se vê sem condições. Não é isso? É isso? Quer ver uma coisa? Quem aqui naqueles piores dias recebeu um convite para fazer uma oração? Quem já recebeu? Eu não sei se é porque eu sou pastor, mas isso acontece comigo toda hora. E às vezes tem dia que é nos meus piores dias, aí que eles me chamam mesmo para orar. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Qual é a primeira expressão que sai daqui? Qual é, gente? Tô bem não, né? Povo de Deus. Duvido que não é assim que a maioria aqui fala. Tô bem para orar hoje não, irmão. Se eu for orar por você, eu vou botar maldição na tua vida e vem te abençoar. A gente pensa assim: hoje não vou para a igreja não, hoje eu não toco, hoje eu não canto, hoje eu não prego, hoje eu não sei, hoje eu não falo. Tô bem não. Como se a nossa vida com Deus dependesse da nossa condição. Não importa a nossa condição, não importa o nosso estado, não importa o como nós estejamos vivendo e o quanto esteja difícil para nós, Deus ainda nos usará. Nos usará. Então o tempo difícil não vem para bater, vem para erguer. Eu quero profetizar aqui com coragem. Pastor, o senhor está vendo o que? Eu não estou vendo nada. A única coisa que eu tenho é fé. O senhor está tendo essa visão? Não, só estou vendo você na minha frente. Mas eu tenho uma fé poderosa para te liberar essa palavra. Esse ano novo que entra é o ano que Deus te põe de pé. Deus vai erguer muita gente aqui. Pode escrever isso. No ano que vem você não vai estar diante dessa apatia que você se encontra hoje. Deus vai mudar a tua história. E aí sabe o que você vai dizer? Eu não acreditava, porque o meu cenário não me dava esperança. E Deus lá depende de cenário? E Deus lá depende de cenário, gente? Pastor, o senhor está dizendo que Deus não nos vai nos abençoar mais, não é isso? Fica calmo. Estou sentindo que tem gente meio tensa aí, está tenso, relaxa.
Deus é um Deus abençoador. Pastor, Deus não vai mais abençoar, não vai continuar abençoando. Então por que o Senhor está pregando isso? Eu estou pregando isso para que você possa tomar cuidado. Eu estou pregando isso para que você possa abrir os olhos. Eu estou pregando isso para que isso entre na sua mente. Eu estou pregando isso para que você tenha entendimento de que a bênção de Deus, por maior benefício que ela traga, ela também traz perigo. Por isso que a gente lê uma frase na boca do apóstolo Paulo e acha que é simples isso. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A gente acha fácil isso, não é não? Porque no decorrer das bênçãos de Deus, muita gente larga, muita gente abandona. Por quê? Porque a nossa estadia em Cristo está baseada nas soluções que Ele pode dar para a nossa vida. E eu não quero dizer para você que Deus não é um Deus de solução, de maneira nenhuma. Ele é um Deus de solução, de saída, de escape, de livramento. É um Deus bom, é um Deus de milagre, é um Deus de poder, é um Deus de bênção. Ele é. E nós gozamos, desfrutamos disso. Mas precisamos tomar cuidado para que isso não rompa a nossa comunhão com Ele. Porque é isso que o texto mostra. A bênção de Deus trouxe tanto benefício, trouxe tanto descanso para o povo, que o povo esqueceu de que Deus era o único Deus que deveria ser adorado e começou a levantar deuses estranhos na sua terra. E não é isso que a gente faz, gente? Está comigo? Diga um amém aí. Vocês não estão dormindo não, né, gente? Hoje, no mínimo, até meia-noite você tem que ficar acordado. Senão, como é que a gente vai te abraçar? Não tem como. Escuta aí. Deus é um Deus abençoador, sempre. Mas eu preciso compreender que o propósito da sua bênção é me aproximar e não me distanciar. Quanto mais Deus me abençoar, eu deveria me chegar mais perto dele. Quanto maior a medida da bênção de Deus, mais entrelaçado nele eu deveria ficar, e isso me intriga. Por que isso acontece na contramão? E aí eu perguntei para Deus, enquanto eu orava e estudava essa palavra: Deus, se a tua bênção deveria nos aproximar, por que nos afasta? Se a bênção deveria fortalecer a minha comunhão, por que ela me proporciona distanciamento de ti? E aí o Espírito de Deus falou algo no meu coração. Sabe o que Deus falou comigo? Sabe por que a minha bênção afasta muita gente, filho, em vez de aproximar? Porque a minha bênção dá condição a eles de fazerem escolhas. Ah, tu tem que pegar isso. Por que a bênção de Deus me afasta de Deus em vez de me aproximar? Por que a bênção de Deus rompe a minha comunhão em vez de fortalecer ela? Porque a bênção de Deus me proporciona a capacidade de fazer escolhas. Quer ver uma coisa aqui, irmão? Vou falar aqui que nem o Alcemar falou. Quando você está duro, você não tem opção, tem? Difícil é alguém fazer escolha quando está duro, né, Davi? Nem o que comer tu escolhe, tem que se sujeitar mesmo. Ah, eu quero comer hoje aquela... Mas aí tu lembra que o bolso não está legal, aí tu diz, vou ter que ficar no ovo e o arroz mesmo. Porque a ausência da prosperidade na minha vida, ela também elimina as minhas opções. A ausência da prosperidade, ela elimina as minhas opções. Pastor, o senhor está pregando contra a prosperidade? Não, entenda, pelo amor de Deus. Eu quero prosperar e eu conto contigo para me abençoar também. Eu não estou pregando que Deus não é um Deus de prosperidade, não é isso. Eu estou dizendo dos perigos e das artimanhas dessas coisas sutis nas nossas vidas. A prosperidade me proporciona a capacidade de fazer escolhas.
E aí, muitas das vezes, Deus pega o teu pezinho aqui, ó, tira você da lama e te coloca entre os príncipes, para saber aonde estão as escolhas do teu coração. Porque quem não tem opção, não tem como dizer para Deus a escolha que faz. Mas a alavanca que Deus coloca na nossa vida e de baixo puxa para cima, vai apontar para Ele quem nós temos escolhido na nossa vida. Está pensando que a bênção de Deus na tua vida não está apontando e não está sinalizando para Deus a quem você tem escolhido? Pode ter certeza disso nessa noite. A bênção de Deus sobre a sua vida está apontando para Ele quem é que você tem escolhido. E sabe qual é o bonito da história, meu amigo Marcelo? É crescer, é prosperar, é enricar, é ser abençoado, mas entender que a bênção de Deus não é maior do que o abençoador. É prosperar em abundância, mas quando alguém me procurar, me achar agarrado nos seus pés, porque a prosperidade não me arranca do seu colo. Está no texto. Aqui é estátua. Mas se a gente falar de deuses, quais os deuses que estão no teu coração? Tem muitos no nosso. Talvez você não levante mais uma estátua aqui e adore ela. Você não faz mais isso. Mas existem outras coisas que você idolatra. E à medida que a bênção de Deus aumenta sobre você, você idolatra mais ainda. Quanto maior a bênção, mais você idolatra aquilo. Quanto maior a bênção, mais você idolatra aquela coisa, aquele algo, mais você idolatra. Reflete nessa noite que Deus tem sido gracioso conosco. Deus tem nos abençoado muito. Mas a bênção de Deus é para te aproximar mais. Colhe as bênçãos, mas chega mais perto. Goza do fruto, mas se aproxima mais. Usufrui da prosperidade de Deus, mas tenha maior intimidade e comunhão com Ele. Amém? Amém, gente? Goze dos sonhos de Deus na sua vida. Goze daquilo que Deus tem feito em favor de você, mas tenha mais intimidade, que a bênção de Deus sobre a sua vida te aproxime mais, ter mais comunhão, traga mais intimidade, te coloque mais perto de Deus, que a bênção de Deus te traga para mais perto de Deus e não te leve mais para longe. Use a bênção de Deus para ser uma semente no reino de Deus. Use a bênção de Deus para alcançar vidas. Use a bênção de Deus para levantar quem está caído. Use a bênção de Deus para promover o teu reino. Use. Segundo, até agora só estou no primeiro ainda, né? Mas vou terminar 10. Não vou passar não, eu falei que eu ia terminar 10. Segundo ponto, e esse você está autorizado a pesquisar via Google. Você não vai achar, porque esse eu não recebi com essa mão, eu recebi com essa. Segunda coisa, Davi, que divide o meu coração, se chama espaço. Primeira coisa que divide meu coração, a bênção de Deus. E segundo, espaço. Segunda coisa que divide meu coração se chama espaço. Vem cá, Davi. Traz a tua cadeira aí. Vamos encenar aqui. Traz a tua cadeira aí, Davi. Você bota aqui. Senta aí nela aí. Vem cá, abençoado. Você mesmo, vem cá. Fica do lado dele aqui, do lado dele. Preste atenção nisso aqui, para facilitar o seu entendimento. Davi está sentado aonde? A cadeira é o que aqui? Um espaço. A cadeira é um espaço, ela representa o espaço. Davi sentando na cadeira, o que ele faz?
que ele faz? Ocupa o... Senta nessa cadeira aí. Senta na cadeira. Senta na cadeira aí. Olha o que ele falou. Olha o que ele me respondeu. Tem gente. Foi isso que tu me respondeu? Pode voltar. Eu disse para ele, senta na cadeira. Ele disse, tem gente. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Essa cadeira já está ocupada. Por que o espaço é uma brecha para dividir o meu coração? Porque ela está dizendo, o teu coração não está totalmente preenchido, ainda tem espaço para que outra coisa ocupe ele. Agora imagina, se existe um lugar nessa cadeira, se tivesse um banco aqui dava para a gente ensinar melhor, mas não tem. Se tivesse um espaço nessa cadeira, o que ia acontecer com ele? Ele ia conseguir? Então, esse espaço que essa cadeira não estaria ocupado apenas, estaria ocupado pelo Davi, qual é o seu nome? E por ele. Entende o que eu estou dizendo, gente? Quem está entendendo? Não é só o Davi que estaria ocupando a cadeira, teria outra pessoa ocupando também. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero usar o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 19, para te explicar isso. Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O que Paulo está dizendo para nós, gente? Olha o que Paulo está dizendo para nós. Se você se enche do Espírito de Deus, o que acontece? Não há espaço para porque não se pode encher um ambiente que já está cheio. Então eu quero liberar essa palavra. Por que existem divisões no teu coração? Porque ainda tem espaços vazios. Porque Deus só está apenas numa parte do teu coração. A presença só ocupou uma parte do teu coração. A glória de Deus só ocupou uma porcentagem do teu coração. E Deus está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Ocupe todo o espaço. Ocupe todo o espaço. Ocupe todo o espaço. Quantos de nós temos deixado grandes espaços? Aí eu tenho que te lembrar das palavras do rei Salomão, no 4º capítulo do livro de Provérbios, no versículo de número 23, Salomão diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu. E aí eu te digo, qual é a melhor maneira de guardar o coração? Qual é? Qual é a melhor maneira de guardar o coração, gente? É mantendo ele cheio do Espírito Santo de Deus. A melhor maneira de guardar o coração é enchendo ele do Espírito Santo de Deus. Tantas coisas ainda estão dentro de você, porque Deus não preencheu todo o seu coração. Mas essa noite de virada, você está aqui para saber, Deus dizendo para você, eu quero preencher todo o seu coração. Pastor, quem exige isso? Deus. Deus exige isso. Jéssica, se tem algo que Deus detesta, é ver teu coração dividido. A palavra que eu estou trazendo é muito séria, gente. Porque há uma exortação de Deus para nós, dizendo, eu não quero mais ver o seu coração dividido. E a mensagem dessa noite sai desse púlpito para entrar no seu coração, dizendo, esse ano de 2022, eu quero você por inteiro, filho. Eu quero você por inteiro. Levanta a tua mão, eu vou profetizar aqui. Levanta, mas levanta com fé mesmo. Levanta com fé que eu vou liberar uma palavra. Escuta bem. Esse ano
na autoridade do nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida espiritual. Eu declaro em nome de Jesus que esse ano é o ano onde você vai viver de maneira plena as promessas de Deus na sua vida. Você vai viver de forma abundante o chamado de Deus na sua vida. Você vai viver de forma abundante a vocação de Deus na sua vida. Haverá um liberar do fluir de Deus sobre a sua vida de maneira sobrenatural, porque quando a divisão de dentro do seu coração acabar, Ele tem autonomia para fazer o que quiser com você. Pega isso, gente. Pega isso, porque eu tenho orado por isso. Escuta bem o que eu estou dizendo. Presta bem atenção, porque nós somos parte de uma igreja hoje talentosa. Eu estou pregando para pessoas aqui que receberam talentos de Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui que foram chamadas pelo Senhor, que receberam unção de Deus, graça, que receberam dons de Deus, mas estão parados, porque entrou divisão no seu coração. Mas esse ano, Deus vai tomar o lugar dele de volta no teu coração, porque Ele não vai abrir mão de você. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus não vai abrir mão de você. Fala para ela: Deus não vai abrir mão de você. Esse ano marca isso na tua vida, porque Deus está te marcando com essa palavra nessa noite. Meu filho, minha filha, meu servo, eu te fiz nascer, eu te construí no ventre da tua mãe, eu te projetei, eu te gerei, eu elaborei planos para a sua vida, eu não vou perder você. Deus da glória. Deus vai tomar o lugar no coração de muita gente, Davi. Ele não vai te perder, não vai. Não vai. O diabo não vai te tragar, não vai. Porque Deus tem lutado por ti, Ele tem lutado por ti. É preciso entendermos, gente, que o que Deus tem para fazer na nossa vida, escute isso, olhe para cá. O que Deus tem para fazer na nossa vida sempre exigirá, Júlio, que tenhamos inteireza de coração. Eu vou liberar essa palavra que o Espírito Santo falou no meu coração. Escute isso. Eu estava em casa, eu estava orando, e eu tenho orado por isso. Eu tenho conversado com a minha irmã, o quanto eu tenho orado pela igreja do Senhor, o quanto me mata por dentro ver a ausência de vida no seio da igreja, o quanto ver pessoas com potenciais extraordinários parados, o quanto isso me corrói. Mas eu tenho orado, e eu estava em oração e meditação nessa manhã no meu quarto, e o Espírito de Deus disse para mim: meu filho, nesse ano eu vou levantar pessoas específicas, e entre as pessoas que eu vou levantar para usar nesse ano, nesse novo tempo, são pessoas que decidiram seus caminhos. São pessoas que definiram em seu coração aquilo que querem viver. Escute, porque agora eu vou ser profeta para você. Esse ano que entra, haverá definições. Põe a mão no seu coração, por gentileza. Põe a mão no seu coração. Esse ano que entra na sua vida, entra para definir algumas coisas. No decorrer desse ano, eu não sei em qual mês isso vai acontecer, em qual semana, mas no decorrer desse ano, Deus vai definir algumas coisas dentro do seu coração. Deus vai definir alvos. Deus vai definir sonhos. Deus vai definir propósitos. Deus vai definir projetos. Deus vai definir orações. Deus vai definir intercessões. Deus vai definir caminhos, destinos.
Deus vai definir coisas no seu coração nesse ano, porque é chegado o tempo dele levantar você. É chegado o tempo de você voltar a ser uma voz nessa geração. É chegado o tempo de você voltar a ser uma fonte. Deus tem te acompanhado há muito tempo. Deus tem te visto há muitos meses e anos. Deus tem suportado a tua apostasia em amor, a tua frieza e o teu estado de indiferença. Mas o céu está se levantando nesse final de ano e dizendo: a minha mão está indo em direção aos que eu escolhi, porque é tempo de eu pôr o meu povo de pé. E eu creio que eu não sou o único. Eu creio que tem corações sangrando e chorando como o meu nessa nação. Eu creio que tem pessoas que não estão conformadas com a igreja desse século. Eu creio que tem pessoas que não estão satisfeitas com suas reuniões paradas, sem vida de Deus. Eu creio que Deus tem ouvido o clamor de alguns espíritos, pedindo e dizendo: Deus, aviva o teu povo, Deus. Porque são pessoas que receberam identificação no seu coração, para que o reino de Deus fosse avante. E eu creio que esse ano Deus virá com respostas para nós. Você tem sofrido com a sua apatia, com a sua frieza, mas ela vai acabar. Pode pegar isso do seu espírito, pega isso. Muitos já não têm nem mais vontade, muitas das vezes, de lutar. Abrem mão de suas promessas, de seus chamados, desacreditam do que Deus tem contigo, mas isso vai acabar. Isso vai passar. Porque Deus vai vir ao teu encontro de forma poderosa. Ele vai vir. Ele vai vir para preencher os espaços. Ele vai vir, Bianca, para preencher os espaços, até que o seu coração seja totalmente dele. Se você não conhece, ouve na sua casa. Nós vamos preparar para cantar aqui, porque não deu tempo esse final de ano. Tem uma canção do Ricardo Robortello, eu tenho ouvido muito essa canção. Essa canção tem falado muito ao meu coração. E essa canção se chama Não Desistirás Até Que Tenha Tudo. Do Ricardo Robortello, bota lá para você ouvir. Essa canção diz isso: Deus, não desistirás até que tenha tudo. Deus, não desistirás até que tenha tudo. Sabe por quê? Porque Ele te fez para Ele. Você é dele. Você pertence a Ele. Você tem dono. Você tem governo sobre a sua vida. Você não é obra do acaso. Você não é órfão. Você tem pai. Você nasceu para a sua glória, para a exaltação do seu nome. E a tua vida vai entrar nesse alinhamento. Ela vai entrar nesse alinhamento. O Espírito Santo de Deus, gente, Ele é responsável por todo o fogo dentro do meu coração. O Espírito Santo, Davi, Ele é responsável por todo o prazer que habita o meu ser em adorar e servir a Deus. O Espírito Santo é responsável por toda a alegria que o meu coração goza de estar na presença de Deus. O Espírito Santo é responsável por toda a fé que habita o meu coração, por toda a força que habita o meu ser, por toda a capacidade, o Espírito Santo. E por que essa divisão é tão preocupante? Porque Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 5, 19, dizendo: não extinguais o Espírito. Em algumas outras versões ele diz: não apagueis o Espírito. Deus não habita em coração dividido. Ai, Jesus da glória! Esse ano, Davi, é ano que Deus vai ter todo o nosso amor. Todo. Nós não vamos amá-lo em parte. Nós não vamos amá-lo um pouco, mas a palavra dele se cumprirá em nós. O primeiro mandamento vai se cumprir em nós.
Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Amarás o Senhor, Deus da sua vida. Esse clamor está gritando no meu espírito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Chega de divisões dentro de nós. Chega de dois reinos dentro de nós. Chega de dois governos dentro de nós. Ele tomará o seu lugar nas nossas vidas, eu creio nisso. E à medida que a gente permite que outras coisas entrem no nosso coração, Davi, é por isso que esse amor vai se esfriando. É por isso que essa chama vai se apagando. Por quê? Porque outras coisas estão tomando lugar. Quer ver? Nós conhecemos isso aqui, ouvimos a Cíntia pregar, a pastora Cíntia pregar sobre esses dias, sobre Levítico capítulo 6, que o fogo não tem que se apagar sobre o altar. Mas o que o sacerdote tem que fazer? Remover a cinza e colocar lenha todos os dias para que haja manutenção do fogo. O fogo se apropria com a lenha. A lenha é o alimento que mantém o fogo aceso. Agora, quando você quer apagar um fogo, o que você faz? Joga água, terra. Você joga outros tipos de coisas no fogo que não são proporcionais ao que ele pede para se manter aceso. A mesma coisa é quando nós damos vazão a coisas que não alimentam o Espírito de Deus. É como se nós estivéssemos jogando água no fogo, extinguindo e apagando o Espírito Santo. E nós aqui conhecemos o alimento que o Espírito Santo bebe: oração, jejum, devoção, palavra, consagração, voto, separação, obediência, monte, secreto, quarto, guardar os sentidos, preservar, sair da roda dos pecadores, sair do meio dos escarnecedores. Esses são alimentos que o Espírito Santo come e bebe, e cada vez que o Espírito de Deus que está em você é alimentado com naturalidade, o fogo vai crescendo e consumindo o seu ser por inteiro. Não apagueis o Espírito. E eu fecho aqui porque a hora já está dando. Vou até fechar a Bíblia aqui para não ser tentado. Não, eu tenho que cumprir minha palavra, senão você não vai receber não. Terceira coisa, e a gente fecha. Terceira coisa que divide o meu coração se chama influência. Primeiro é a bênção de Deus. Segundo, o espaço. Terceiro, são as influências. Quantas influências nesses dias. Quantas influências nesse tempo. As influências dividem muito, Tainá, o nosso coração. E aí eu tenho uma palavra para iniciar para você dizendo: Salomão disse na sua vasta sabedoria: andai com o sábio e sereis sábio. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: as más conversações corrompem os bons costumes. Pastor, qual é a direção que Deus tem para mim no novo ano? Escolha melhor as pessoas que andam do seu lado. Selecione.
Porque nesse novo tempo, onde a proposta de Deus, Davi, é te levantar, você vai ter que se separar de muita gente. Pode gravar isso. Se você é alguém que está aqui no nosso meio nessa noite e tem um desejo no seu coração de ser um instrumento de Deus para essa geração, para a igreja do Senhor, eu quero dizer para você, você precisa se excluir de muita coisa. Se separe de muitas pessoas. Por quê? Porque se eu quero sabedoria, eu ando com sábio. Se eu quero fogo, eu tenho que andar com quem está queimando. Se eu quero presença, eu tenho que andar com quem está cheio. Se eu quero glória de Deus, eu tenho que andar com quem está contemplando ela. Se eu quero consagração, eu tenho que andar com quem está se consagrando. Se eu quero separação, eu tenho que fazer amizade com quem se separa. Sai do meio dos mortos. Senão você vai continuar prostrado. Ah, mas pastor, tem que lidar com todo mundo. É diferente. É diferente. Cumprimentar as pessoas, ser educado. Construir relacionamento com morto é burrice. Inteligente não constrói relacionamento com morto, só com vivo. Porque se ele tem desejo de ser vivo, ele vai se relacionar com quem está vivo. Ah, mas eu sou misericordioso. Você é burro. Ah, eu sou piedoso. Não, você é burro. E está crescendo a orelha ainda. Inteligência é andar com quem tem para mim. E isso não é interesse, isso é esperteza. Hã? Meu cunhado não está aqui não, mas minha irmã está ali de prova. Quando eu me converti, sabe onde eu ficava? Na casa dele, dia e noite. Pergunta para ele quantas noites nós passamos estudando a palavra de Deus. Eu ia para lá sábado, eu ligava para minha irmã, pergunta ela ali, quando acabou o culto você pergunta a ela. Eu ligava para ele, já chegou meu cunhado? Não, estou chegando. Assim que ele chegava eu plantava lá. A gente começava 8 horas da noite e até 8 horas do outro dia, falando da palavra de Deus. No início, cada versículo da Bíblia eu perguntava para ele o que significava. E quando não bastava o final de semana eu ligava para ele no trabalho. Está ocupado meu cunhado? Significa o que esse versículo aqui? Quem quer crescer, anda com quem está crescendo, querido. Quem quer avançar, anda com quem está avançando. Para de ficar arrastando gente atrás de você, que não te empurra para cima. Ajude-os quando for necessário. Estenda a mão quando houver uma necessidade. Mas não construa relacionamento com quem abandonou o propósito. Escolha um incendiado para você andar perto dele, para você frequentar a casa dele. Invente coisas, seja cara de pau. E aí, irmão, vou aí tomar um café. Nem me convidou, mas eu vou. Tem fogo nessa casa. Opa, quero ficar lá dentro. O cara jejua, busca a hora, canta louvor, toca. Ô irmão, tô indo aí, tá desocupado, tô indo aí. Quando tu sair, ele vai dizer, cara, esse cara enche o saco, não tem problema. Quem quer crescer, persevera. Quem quer crescer é chato mesmo. Eu trabalhava com conferente da minha empresa. Tudo que ele ia fazer, eu era auxiliar de conferente, ele era conferente. E piorou quando alguém me disse assim, esse cara aí é o melhor conferente da empresa. Era brabo demais o rapaz. Quando ele chegava a encostar na mesa, começava a perguntar, ele falava, pô, tu enche o saco, deixa eu trabalhar, tu pergunta. Eu falava, tu que é ignorante, eu quero aprender. Fiquei no pé dele até aprender o trabalho. E na vida espiritual eu sou a mesma coisa. Quanto mais eu vejo a palavra abundante, mais eu quero ficar perto dessa pessoa. Quanto mais eu vejo a presença de Deus, mais eu quero envolvimento. Vamos para tua casa assim, vamos embora. Tem oração lá? Tem adoração? Tem palavra? Tem. Então vamos para lá mesmo. Vamos virar a noite aqui na tua casa. Mas sai de gente carnal. Sai de perto de gente carnal. Porque mais um ano tu vai passar na mesma se tu continuar perto deles. Porque as influências são importantíssimas para mim. Sabia disso, César? Influências. Nunca se viu tanto. Ah, eu tenho que falar isso aqui. De repente eu vou te magoar, mas no Réveillon você tem que perdoar, porque não dá para você passar o Réveillon magoar. É ano novo, gente, vida nova. Deixa as mágoas para lá. Mas escute,
Nunca se teve tanta influência aqui, ó. Aqui. Nunca se teve. Deixa eu dizer uma coisa. É tanta besteira que me enoja. E o tal do TikTok? Pelo amor de Jesus. Toma vergonha, crente. Crente fazendo TikTok para ganhar R$1. A misericórdia. Pelo amor de Jesus, gente. Que isso? O nível de influência que está entrando na nossa vida é muito grande. E nós estamos administrando e brincando com essas coisas. Administrando e brincando com isso. Corta na carne. Corta na carne. Hebreus capítulo 12, versículo de número 4, se não me falha a memória. Na luta contra o pecado, não resististe a ponto de derramar o próprio sangue. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Influência se corta na carne. Vai doer, vai sangrar, mas vai trazer vida para você. Saia dos ambientes de promiscuidade. Saia da companhia de gente que fala besteira. Saia, teu ouvido, o que é isso? Ah não, pastor, o meu corpo só que é santo. E teu ouvido não, teu ouvido é o quê? Impuro? Tudo em você é santo, querido. Sai de perto. Agora, eu fecho. Por que as influências vêm? O terceiro ponto corrobora o terceiro e a gente fecha aqui. Por que as influências vêm? Porque há... Eita, tem gente inteligente aqui que pega assim, ó, rápido. Por que as influências vêm? Porque há espaço. Grava isso para a gente fechar. Porque todo aquele que está totalmente pleno e cheio do Espírito Santo nunca, jamais será influenciado, mas será um influenciador. Vou repetir para quem não pegou. Nunca acontecerá na vida de quem está pleno, cheio, sem espaço para nada do Espírito de Deus. Ele nunca será influenciado. Ele sempre será um influenciador. E Deus não te chamou para ser influenciado. Deus te chamou para ser um influenciador. Então se encha do Espírito Santo de Deus e elimina os espaços no teu coração para que você influencie essa geração. Porque eu creio que esse ano você sai daqui para influenciar. Quem crê? Você sai daqui para influenciar esse ano. Você sai daqui para influenciar. Fica de pé. Eita, Jesus da glória. Meu Deus do céu, que é isso? Pastor, até hoje o meu ano foi assim, até hoje, até agora. Mas eu quero que esse ano seja um ano diferente. Eu não quero dar continuidade a esse ano. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Você que quer colocar o machado na raiz desse ano e dizer: chega, você fica aqui nesse ano. Resquícios nenhum desse ano me acompanha para o próximo ano. Você que quer tomar uma decisão poderosa na sua vida hoje e crer nisso aqui, ó, não nas minhas palavras, na palavra de Deus. Pastor, eu quero findar esse ano, eu quero dar um basta nesse ano, porque sabe o que o diabo está projetando para você? Que toda a maldição desse ano acompanhe você nesse outro ano. Não é assim que acontece?
ano após ano você vai vivendo as mesmas coisas. Aí você entra aqui em 2020, 2021, 2022, você olha e diz: eu ainda estou vivendo isso, eu ainda estou nessa situação, não é possível, eu vim aqui em 2015 no ano novo, eu voltei hoje em 2025 e ainda estou nessa situação e nesse cenário. Há uma palavra profética para a sua vida hoje. Você que quer decidir hoje encerrar no mundo espiritual o ano que tem acompanhado a sua vida, não só esse, mas outros anos que têm vindo sobre as suas costas, que estão amaldiçoando a sua vida. Você que quer romper com esses anos de maldade, de maldições sobre a sua vida, de pesos, de karma, levanta a sua mão para a gente orar. Isso. O que vai acontecer aqui é muito espiritual, gente.